Você nunca acha que vai acontecer com você, até que acontece. Eu sempre fui um cético, dessas pessoas que riem de histórias de terror e fazem piadas sobre o sobrenatural. Mas naquela noite, tudo mudou. Foi uma dessas noites frias e escuras, onde o silêncio é tão denso que parece carregar um presságio, um aviso, como se a própria natureza quisesse me alertar para o que estava por vir. Era por volta da meia-noite. Eu estava sozinho em casa, uma velha casa de campo que havia herdado do meu avô, situada nos arredores de uma pequena vila que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Durante o dia, o lugar tinha seu charme rústico, mas à noite era diferente. As sombras pareciam ter vida própria, se estendendo e se mexendo com cada sussurro do vento. Eu estava na sala, lendo um livro qualquer, quando ouvi algo. Um som abafado, como se algo pesado tivesse caído lá fora, perto do galpão. Um barulho seco, seguido por um arrastar de garras. Me convenci de que era apenas algum animal selvagem. Aqui, nas regiões mais afastadas, lobos não eram incomuns. Mas, dessa vez, algo era diferente. O silêncio após o barulho foi absoluto, como se tudo ao redor tivesse parado de respirar. Meu coração começou a bater mais forte e, por um instante, senti algo que nunca tinha sentido antes. Medo genuíno. Levantei-me lentamente, tentando manter a calma. Caminhei até a janela da sala que dava para o quintal, onde ficava o galpão. A lua estava alta, cheia, iluminando o terreno de forma quase sobrenatural. O que eu vi lá fora, nunca vou esquecer. Uma figura imensa, de pelo negro e desgrenhado, se erguia do chão. Era uma coisa. Tinha corpo humanoide, mas com traços de um lobo gigante. Suas garras refletiam a luz da lua, e os olhos, aqueles olhos amarelados, brilhando com uma fome incontrolável, encontraram os meus por uma fração de segundo. Eu congelei. Tentei me convencer de que era um truque da minha mente, uma sombra distorcida pela escuridão, mas não era. Aquilo estava lá. De repente, o monstro se agachou e, em um movimento rápido, correu em direção à casa. Não tive tempo de reagir. Ouvi o estrondo quando a criatura se chocou contra a porta da frente, arrombando-a como se fosse feita de papelão. Eu tropecei para trás, caindo no chão. A criatura entrou na sala, suas garras arranhando o chão de madeira. O cheiro era insuportável, uma mistura de sangue, carne apodrecida e um odor animalesco. Meu corpo não respondia. Eu estava apavorado. A fera olhou ao redor, farejando o ar, e seus olhos voltaram a se fixar em mim. A única coisa que consegui pensar foi: corra! Levantei-me de um pulo e corri para a cozinha, tentando colocar o máximo de distância entre mim e aquele lobisomem. Ouvi o som de móveis sendo arrastados e destruídos na sala de estar enquanto a coisa me perseguia. Meu coração batia tão rápido que eu quase desmaiei de puro terror. Entrei na despensa, que tinha uma porta de ferro velha. Era a minha única chance. Tranquei-me lá dentro, tentando controlar a respiração, tentando não fazer barulho. Lá fora, o silêncio voltou, mas eu sabia que a coisa estava ali. Eu podia ouvi-la. O som das garras raspando no chão de madeira era quase insuportável. Ela estava me caçando, brincando comigo. Senti o suor frio escorrendo pelo meu rosto enquanto rezava para que a porta aguentasse. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era uma eternidade. De repente, um baque forte. O lobisomem começou a bater contra a porta da despensa. Cada impacto era mais forte que o anterior. O metal rangia, como se estivesse prestes a ceder. Eu sabia que não tinha muito tempo. Meus olhos correram pela pequena sala à procura de uma saída, qualquer coisa. Foi quando vi a velha escopeta do meu avô, empoeirada e encostada no canto. Com as mãos trêmulas,
Peguei a arma e carreguei-a com os cartuchos que estavam em uma prateleira. Não sabia se aquilo seria suficiente, mas era a única coisa entre mim e a morte. A porta da despensa estava prestes a se romper. Quando a criatura deu o último golpe e arrancou a porta do batente, eu estava pronto. Ela avançou para cima de mim, garras e dentes expostos, um rugido que fez meu sangue gelar. Fechei os olhos e atirei. O som do disparo ecoou pela casa e o impacto jogou a criatura para trás. Abri os olhos ofegante. O lobisomem estava caído no chão, sangue negro escorrendo pelo chão de madeira. Seus olhos, que antes brilhavam com fúria, agora estavam opacos. Mas, mesmo assim, meu coração não desacelerou. Sabia que não era o fim. A criatura começou a se contorcer, seus ossos quebrando e mudando de forma, até que o que estava na minha frente não era mais um monstro, mas um homem que eu conhecia, o padeiro da vila, um homem gentil, sempre com um sorriso no rosto. Eu fiquei parado ali, olhando para o corpo, tentando entender o que tinha acontecido. Meu corpo tremia, a adrenalina ainda correndo pelas minhas veias. Aquela noite mudou tudo. Nunca mais consegui voltar a ser quem eu era antes. Eles dizem que os lobisomens são lendas, mas eu sei a verdade. Eu vivi a verdade. E agora, cada vez que a lua cheia surge no céu, eu não consigo deixar de olhar para a floresta, esperando, ouvindo, porque eu sei que ele não foi o único. Nem todo segredo morre com quem o carrega. Alguns são deixados para trás, esperando para serem descobertos. Eu nunca soube muito sobre o passado do meu avô. Ele era um homem de poucas palavras, e quando falava, suas histórias sempre envolviam lições práticas sobre a vida no campo, o plantio, a pesca, e às vezes, quando ele tinha um pouco mais de cachaça, ele contava causos estranhos que pareciam ter sido inventados. Nunca pensei que uma dessas histórias pudesse ser verdadeira, até a noite em que tudo mudou. Minha família sempre morou em uma área rural afastada, cercada por florestas densas e uma sensação de isolamento quase palpável. Era o tipo de lugar onde os ruídos da cidade não chegavam, mas em compensação, as noites eram tão escuras e silenciosas que você começava a ouvir coisas que não estavam lá. Cresci com esse silêncio, com o som do vento cortando as árvores e dos animais noturnos rondando pela mata. Mas naquela noite, o som que eu ouvi não era de um animal comum. Meu avô havia falecido há poucos dias e eu estava sozinho na casa dele, cuidando das suas coisas, organizando o que sobrou. A casa era velha, com móveis de madeira escura e um cheiro de mofo que parecia impregnado em cada canto. Enquanto eu revisava seus pertences, encontrei uma caixa trancada no fundo do armário dele, algo que nunca tinha visto antes. Estranhamente, a chave estava junto de um colar que ele sempre usava. Abri a caixa, achando que encontraria cartas ou objetos antigos, mas o que havia lá me arrepiou de imediato. Um conjunto de peles, de um cinza escuro, quase negro, costuradas de forma grosseira, como se fossem parte de algum tipo de manto primitivo. E junto dela, uma arma antiga, um revólver enferrujado com balas de prata ao lado. No fundo da caixa havia uma pequena carta, escrita com a caligrafia trêmula do meu avô. As palavras eram simples, mas deixavam um frio na espinha. Se o sangue dele estiver em você, vai saber o que fazer. Aquilo não fazia sentido, até o barulho começar. Primeiro, eu pensei que era o vento. Um uivo baixo, distante, cortando a noite fria. Mas então ficou mais alto. Eu estava sozinho, ou pelo menos era o que pensava. O uivo parecia cercar a casa, como se fosse parte da própria escuridão. Fechei a caixa e me aproximei da janela da cozinha, puxando a cortina com cuidado. O que vi fez meu coração parar. Entre as árvores havia algo grande se movendo. Seus olhos refletiam a luz da lua, amarelos como brasas. Era rápido, mas ao mesmo tempo se movia de forma calculada, predatória, como se estivesse à espreita de uma presa. O pelo negro brilhava à luz do luar, e sua forma humana, mas não completamente. Aquele corpo musculoso e as garras longas não pertenciam a um homem. Eu sabia o que estava olhando, mesmo que minha mente se recusasse a acreditar.
Lobisomem. Uma palavra que eu jamais pensei que usaria fora de lendas e histórias de terror. Mas ali estava ele, e o pior de tudo, ele sabia que eu estava ali também. O uivo cessou, e por um momento, o silêncio voltou. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Peguei o revólver da caixa, minhas mãos tremendo. Sabia que o que estava lá fora não era um animal qualquer. Isso era algo muito pior. De repente, a porta dos fundos tremeu. Algo bateu nela com força. O som ecoou pela casa, reverberando pelas paredes velhas como um trovão. A coisa estava tentando entrar. Corri para o corredor e tranquei a porta da cozinha. As batidas ficaram mais fortes, cada vez mais intensas, como se a madeira fosse ceder a qualquer momento. Meu avô, ele sabia disso o tempo todo e nunca disse nada. Todos aqueles segredos, todas aquelas noites que ele saía e voltava sujo de lama, dizendo que tinha ido caçar. Ele nunca foi caçar. Ele estava escondendo algo horrível. Um rugido ecoou pela casa e a porta voou pelos ares, se espatifando contra o chão. A criatura entrou, seus olhos agora fixos em mim. Eu apontei o revólver, mas não conseguia atirar. Estava paralisado. Ela me encarava como se me reconhecesse. E então, uma coisa estranha aconteceu. Em vez de atacar, ela hesitou. Por um momento, vi algo humano naqueles olhos amarelos. Algo familiar. O monstro deu um passo à frente e meu dedo apertou o gatilho. O disparo ecoou pela sala e o cheiro de pólvora encheu o ar. A bala de prata encontrou seu alvo. A criatura gritou, um som agonizante e profundo, antes de cair de joelhos. Quando o corpo atingiu o chão, a transformação começou. A pele negra e grotesca começou a encolher, os pelos desapareceram e o que sobrou ali, aos meus pés, era o corpo do meu avô. A verdade finalmente veio à tona naquela noite. Meu avô, ele não era só um homem velho e rabugento. Ele era um lobisomem, um monstro preso entre duas naturezas. E agora, esse segredo, esse fardo, estava sobre mim. O sangue dele corria nas minhas veias. Desde então, eu carrego a arma com as balas de prata. E cada vez que a lua cheia brilha no céu, eu espero. Porque sei que, um dia, a maldição pode me encontrar.